E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês sobre cada advogado que aparece na minha trajetória, que olha, dê a nossa vinheta aí que eu já venho para contar. Pois bem, meus amigos, é cada advogado que aparece. Eu já fiz aqui vários vídeos falando daquele advogado, né, que entrou com aquele recurso fora do tempo, que falou aqueles absurdos para cliente. O pessoal já viu aqui, tem uns 3 vídeos só falando da conduta do advogado. Daí esses dias me surge um outro, né? Eu fui procurado por uma pessoa que falou que sempre perguntava para o advogado do processo, como que vai, e o advogado não respondia, não dava retorno. Ele ficou sabendo que teve uma audiência e o advogado não foi na audiência, e ele ainda ligou para ir junto com o advogado, e o advogado falou que não, que podia deixar que ele ia, e depois ele não foi. Então o autor, né, o contratante que contratou esse advogado, descobriu todas essas coisas, né? E resultado, resolveu me procurar, porque essas coisas sempre caem no meu colo, não é a primeira vez, depois eu conto as outras. Resolveu me procurar. Resultado, eu fui dar uma olhada, né, na internet, no TJ, nos processos que tem no nome desse rapaz. Eu já achei um processo lá que não vou entrar muito em detalhe, mas que o advogado pediu justiça gratuita pro cara, o juiz não deu, ele pediu prazo, o juiz deu o prazo, ele não recolheu as custas, daí o juiz não deu prosseguimento no processo, porque enquanto não recolhe as custas, ele entrou com o agravo foi negado, ele não recolheu as custas, ele pediu para parcelar, o juiz deixou parcelar, ele não recolheu, entendeu? E, detalhe, ele pediu o dinheiro para o cliente dele. Ele falou para o cliente que o cliente tinha que depositar o dinheiro na conta dele, que nem era dele, era de terceiro, porque ele não deve ter conta, né? Né? Advogado que pede para depositar dinheiro na conta de terceiro é porque tem algum problema na conta. Enfim, daí o cliente depositou, ele não recolheu essas custas e para o cliente falou que recolheu. E detalhe, nesse processo, ele entrou com um pedido de suspeição, um incidente de suspeição contra o juiz, falando que o juiz é inimigo íntimo, deve ser inimigo íntimo dele, porque não tinha determinado até aquela fase do processo a citação da parte contrária. Só que como que o juiz vai determinar a citação da parte contrária se o cara não recolheu as custas iniciais? Que ele pegou do cliente o dinheiro e não recolheu, né? Enfim, eu descobri tudo isso. Daí tem alguns processos desse cara que são segredo de justiça. E como ele entra em contato com o advogado não responde, entrei eu em contato com o advogado, falando que eu havia sido contratado para cuidar dos processos desse cara, os quais ele ainda não tem advogado, porque são vários, e que ele está tentando ver os processos dele, que são de segredo de justiça, que esse advogado está cuidando, que o senhor está cuidando. Então, eu venho através desta solicitar as senhas e peço para que o senhor envie as senhas deste processo para o seu cliente, para o fulano de tal, para que ele possa entrar nos processos e verificar o que está acontecendo. Sabe o que o advogado respondeu para mim? E daí a gente entra naquele assunto da falta de empatia, que eu vou fazer uma live sobre isso. Ele respondeu o e-mail para mim falando que eu estava infringindo um artigo 11 do Código de Ética do Regulamento dos Advogados, que fala que você não pode receber procuração de cliente que já tem procuração contra o advogado. E disse que ia me representar na OAB. Só que assim, eu não falei para ele que eu tenho procuração dos processos que ele cuida. Eu fui muito claro no e-mail. Eu falei que eu fui contratado para verificar os processos em que ele ainda não tem advogado e que ele, o cliente, gostaria das senhas dos processos de família que ele já tinha pedido e o advogado tinha mandado. O cara falou que vai me representar. Daí eu respondi o e-mail para ele explicando tudo novamente
Ele falou assim que não adiantava voltar atrás, que ele já tinha me representado. Em 5 minutos ele me representou, diz ele, né? Diz ele. Daí eu falei, beleza, vou dar uma olhada aqui, né? Vou ver aqui os processos que esse advogado tem, vou dar uma olhada. Não vou nem comentar, mas tem vários processos desse advogado, ele processando o juiz, ele processando não sei quem, ele processando não sei quem lá. Resultado, passou uns 2 dias, entrei em contato com esse rapaz de novo e falei para ele, olha, o caminho aí é você renunciar a esse advogado, porque ele não te mandou as senhas, não mandou nada. E detalhe, eu acabei de ver aqui na internet que ele já está te executando. Ele está executando você porque falou que você contratou outro advogado, juntou inclusive meu e-mail falando que você contratou outro advogado e que você não pagou ele. Ele entrou com uma ação de execução no JEC, juntando nessa ação um contrato sem assinatura de ninguém. Cadê a liquidez do título? Não seria uma ação de arbitramento de honorários? E daí não seria no JEC. Mas, enfim, deixa o cliente ser intimado. Eu falei pro cliente, não esquenta a cabeça, deixa você receber a intimação. Quando você for intimado, daí eu faço a sua defesa, fica tranquilo. E daí vamos pro... Então, gente, olha os advogados que aparecem. Daí parece um outro caso que eu tive, na qual o advogado cobrou mais de 20 mil reais lá da minha cliente para desbloquear a conta dela e de mais outras 2 que estava tudo bloqueado e era tudo conta poupança. E ele falando para os clientes que podia ficar tranquilo, que ele já tinha conseguido eliminar, que ele ia falar com o promotor. E toda semana ia lá na casa dela pedir um dinheirinho pro café. Tô falando sério, não tô inventando. Pedir um dinheirinho pro café. E daí essa pessoa que eu conheço ficou preocupada. E daí lá veio de novo na cabeça do Dr. Rogério se eu poderia verificar os processos para ela. Daí lá fui eu dar uma verificada. E daí, para minha surpresa, esse processo que ele tinha falado que ele tinha conseguido eliminar, que não sei o que lá, tinha sido arquivado. E era processo físico. Só que pelos andamentos eu já tinha visto que não tinha sido feito nada. Só que daí eu não falei nada para ela. Eu pedi o desarquivamento do processo para ela, peguei o processo, tirei cópia de tudo e mostrei para ela. Falei, ó, o cara não fez nada. O cara só juntou uma procuração. O cara não fez absolutamente nada. Daí renunciamos a procuração a ele, eu entrei no processo e em menos de 3 meses eu desbloqueei a conta de todo mundo e resolvi. Daí uma outra cliente, que me descobriu até pelo canal aqui do YouTube. Tinha um advogado, né, lá em São Paulo, com a mesma história semelhante. Ela já tinha pago um dinheiro, o advogado tinha falado que fez isso, que fez aquilo outro. E lá fui eu, então, olhar a pedido dela. Resultado, o advogado não achei nenhum processo interposto para essa pessoa. Nenhum. E o advogado falou que já tinha até conseguido uma liminar também. Daí, resultado, ensinei ela a tirar uma certidão civil, ela tirou uma certidão civil e viu que não existia nenhum processo interposto em nome dela. E ela já tinha pago mais de 3 mil reais para o advogado. Resultado, renunciamos e eu cuido dos casos dela até hoje. E eu mostro quando eu faço as coisas. Então, gente, não vem com aquela historinha assim, não se mete no serviço do outro advogado. Se o outro advogado lá está escondendo coisa do cliente, o cliente está pedindo uma coisa que é direito dele. Qual é o direito dele? Ele te contratou, ele está pedindo o andamento do processo, tira o print do TJ e manda para ele. Protocolou a petição, manda o protocolo da petição para ele ver. É um direito dele, ele está te pagando, você está prestando um serviço. Agora o advogado vem com esses papinhos, não, pode ficar tranquilo, porque eu já consegui eliminar, já falei com o MP, blá, 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 blá. Desconfia. Desconfia porque tem coisa atrás disso. E você pode ser surpreendido lá na frente. Quando alguém me procura para perguntar de andamento de processo, ou me manda um andamento e pede para eu explicar, eu falo, olha, você já tem um advogado, então procura o seu advogado e pergunta para ele.
Daí a pessoa vira para mim e fala, ah, mas eu não consigo falar com o meu advogado. Ah, mas o meu advogado, eu peço as coisas e ele não me manda. Ah, eu peço explicação e ele não me fala. Tá bom, me mostra. Quando que você procurou o advogado? A pessoa me mostra. Daí eu vejo que o advogado abandonou o cliente, né? E daí eu vou lá olhar o que aconteceu. E daí eu descubro sempre uma maracutaia. Então, gente, pilantra tem todas as profissões. Tem médico pilantra, tem policial pilantra, político então nem se fala, tem advogado pilantra, tem pilantra em todas as profissões. Todas, 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 todas. Não tem jeito. Sempre vai existir o pilantra. Cabe a você ficar de olho para não ser ludibriado por um pilantra. Entendeu? Mas é isso aí, pessoal. 10 minutos de vídeo é praticamente uma mini live já sobre isso. Dá para fazer uma live sobre isso. Acho que eu vou fazer uma live, inclusive, falando sobre isso, né? Da falta de ética, da falta de transparência, né? Da advocacia. Acho que eu vou fazer uma live sobre isso. É um bom tema. Mas é isso aí, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Cuidado. Fique esperto.